Seja bem-vindo, Deus te abençoe, te use muito aí para abençoar a vida de toda essa turma, nos abençoar em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Antes eu pedir para que projete aquela imagem que eu tinha passado para o pastor aqui. Hoje eu vou falar para vocês a trajetória da minha vida, né, desde quando eu era criança e todos os passos que eu tomei, as minhas decisões certas, as decisões erradas, para me chegar até onde estou hoje. Claro, tem muito para evoluir ainda, mas eu acredito que talvez a minha experiência de vida possa ajudar vocês também. Eu não sei quais são seus problemas hoje, quais são os seus sonhos, mas só digo uma coisa: lutem, que um dia vocês vão conseguir chegar, vão conseguir alcançar. Antes de começar, eu vou pedir para vocês, né, fechar os olhos por uns minutinhos e pense qual que é o maior sonho que vocês têm, qual que é o desejo que vocês têm, seja financeiro, seja uma profissão, de repente um ministério, não sei, qual é o seu sonho. Mentalize isso e pense o que você precisa fazer para chegar até esse sonho. De repente, se capacitar mais, trabalhar mais. A vida todo dia nos dá oportunidades, basta a gente conseguir observar elas. E tem uma frase que eu gosto muito dela, que usou muito na minha vida, é a seguinte frase, que fala: insanidade é continuar a fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O que você tem feito de diferente? Às vezes você reclama da sua vida, reclama que você não está no emprego correto, que a tua vida não está legal, mas o que você tem feito de diferente para isso mudar? Então a minha vida, da parte que eu me lembre, né, sempre foi dura. Eu sou de uma família humilde, meu pai sempre trabalhou em construção civil, a gente nunca teve luxo nenhum. Em 1990, no começo da década de 90, o meu pai, ele ganhou na Loteria Federal na época. Era a Mega Sena de hoje. Ele acertou as 6 dezenas e ficou milionário. Naquela época ele parou de trabalhar, comprou uns carros, aumentou a casa, comprou alguns terrenos e, né, começou a usar o dinheiro sem pensar no amanhã, sem pensar que um dia o dinheiro podia acabar, ou podia acontecer um imprevisto financeiro no país e de repente ele podia perder tudo. O meu irmão mais velho, na época ele tinha 17 anos. Meu pai teve 6 filhos, né? Eu tenho 5 irmãos, eu sou o mais novo. Então na época meu irmão mais velho tinha 17 anos, não tinha ninguém para auxiliar ele, para dar uma orientação. Como eu falei, meu pai sempre trabalhou em construção civil, então de repente ele se viu com um mundaréu de dinheiro, com todos os sonhos, né? Tudo que o dinheiro poderia comprar, ele podia realizar. Sonhos de criança, de repente, ele podia realizar. Assim foi, ele começou a utilizar o dinheiro e viver uma vida, vamos dizer assim, né, de luxo. No entanto, em 1990 a inflação era muito alta. E uma das melhores rentabilidades na época era a poupança. Então, a taxa de rentabilidade da poupança na época era de 50%. Então, você colocava, vamos dizer, R$1.000 na poupança hoje, no mês que vem estava com 1.500. Então, era o investimento mais rentável do país. Então, o que as pessoas começaram a fazer na época? Vender suas casas, vender terreno, vender sítio e colocar tudo na poupança, porque o dinheiro se multiplicava muito rápido. E na época a inflação era muito alta. Alguma coisa que custava R$1 no mercado, hoje, amanhã custava 2. Então, todo dia os preços mudavam. E o meu pai fez isso. Deixou o dinheiro na poupança, porque estava se multiplicando muito. No entanto, quando o presidente Fernando Collor de Mello assumiu a presidência, no dia seguinte, um dos pacotes dele foi
saquear a poupança do povo brasileiro, né? Então, ele deixou os bancos, ele deu um decreto, os bancos ficaram fechados por 3 dias. E quando os bancos abriram, né, na época não tinha tecnologia, não tinha caixa eletrônica, não tinha nada. Então, era você ir no banco para conseguir sacar o dinheiro. Os bancos fizeram filas e mais filas e as pessoas se depararam que, de repente, elas perderam tudo. Todo o dinheiro que elas tinham na poupança, né, viraram nada. O governo tinha bloqueado, né, virou pó. E com meu pai foi assim também. Ele perdeu tudo que ele tinha ganho. Então ele conseguiu ali, vamos dizer, viver uma vida de milionário ali por 6 meses, talvez. Muito pouco, né? É triste, mas aconteceu. Aí o que meu pai ficou? Meu pai aumentou a casa. Na época, a casa que ele morava era 48 metros. Ele fez uma casa de 140 metros. Ele conseguiu comprar alguns carros, moto. Mas o que aconteceu? Na época, como a inflação era muito alta, ele teve que começar a se desfazer dessas coisas posteriormente, para conseguir sobreviver. E aí, como eu falei, meus irmãos eram todos pequenos, né? Ele era o único que trabalhava, minha mãe sempre foi do lar. E ele começou a se desfazer das coisas, né? Passado, sei lá, talvez 1 ano e meio, só restou a reforma da casa mesmo. O resto já tinha ido tudo e ele teve que voltar a trabalhar na construção de volta. E assim foi. Então ele teve uma grande oportunidade nas mãos, né? Mas ele não soube aproveitar. De repente ele investiu no lugar errado, não tinha uma pessoa para auxiliar ele naquela época, aonde aplicar o dinheiro de forma, né, rentável, de forma segura. A gente não pode aplicar todo o nosso dinheiro, arriscar tudo que a gente tem em um único local. A gente tem que diversificar para, quando acontecem alguns imprevistos, a gente está preparado. Então, essa época eu me lembro praticamente nada, né? Eu era bebê, né? Então eu não cheguei a viver essa vida, praticamente não cheguei a viver essa vida. Mas da parte que eu me lembro, eu me lembro muitas vezes que a minha mãe acordava de madrugada, 5 horas da manhã, para fazer almoço, montar uma marmita para meu pai levar para o trabalho. E aí ele pegava a bicicleta dele e às vezes saía com chuva, né, para ir trabalhar. E a construção civil é um trabalho muito pesado, um trabalho, né, que exige força, existe resistência. E meu pai trabalhou a vida toda dele na construção. Então, diante disso, ele não conseguiu, né, pagar faculdade, dar o que a gente queria. Ele conseguiu pagar as custas da gente para a gente fazer o ensino médio. Ele falou: a faculdade é com vocês, né? O ensino médio eu garanto, mas a faculdade é com vocês. Aí os anos se passaram. Eu já quando tinha 15 anos, eu comecei a fazer alguns cursos técnicos. Eu comecei lá no Senai. Fiz um curso de mecânica industrial e um curso de segurança no trabalho. Eu não sabia se eu ia utilizar aquilo um dia na minha vida, mas peguei e fiz. Então eu fazia um curso de manhã e estudava à tarde. Me ajudou bastante. Aprendi muita coisa, porém nunca trabalhei na área, mas aprendi muita coisa. Conhecimento nunca é demais. E quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer uma faculdade, mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha um trabalho para pagar uma faculdade, né? E eu desde criança eu tinha vontade de fazer direito, né? De ser advogado. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei: agora eu preciso arrumar um trabalho para mim conseguir bancar uma faculdade. E eu trabalhei em diversas áreas. Comecei trabalhando com vendas, vendedor de celular, vendedor de alimentos. Vendi de tudo que é coisa, né? Só não vendi droga, o resto vendi muita coisa, mas era um trabalho que eu não gostava. Trabalhei de técnico de segurança no trabalho por 1 ano, mais ou menos, e comecei a fazer algumas faculdades. Um amigo meu, em meados de 2010, falou: cara, vamos começar a fazer fisioterapia, no curso só tem menina, né? A gente vai se dar bem. Falei: então vamos fazer fisioterapia. E a gente fez por 6 meses e não se demos bem, né? Parei o curso.
depois comecei a fazer análise desses temas, mas também desisti, não continuei. Porque realmente o meu sonho era fazer direito, de repente não era o que Deus tinha na minha vida. E eu conheci a minha esposa em 2011, a gente começou a namorar, e ela começou a me incentivar para mim fazer direito. Começou a me incentivar para mim estudar. E na época, no final de 2012, eu estava desempregado. E eu comecei a estudar para concurso. Falei, não, vou estudar para concurso que de repente consigo um salário bom, pago a faculdade, fico, né, tranquilo. E comecei a estudar 8, 10 horas por dia. E eu lembro até hoje um dia, uma coisa que me marca muito. Um dia eu estava estudando no meu quarto e meu pai abriu a porta do meu quarto e falou... Era um dia de semana à tarde, eu estudando. Ele falou, Piá, vai arrumar um trabalho. Para de estudar, isso não leva ninguém a lugar nenhum. E aquilo me moeu tanto por dentro que eu falei, não, eu vou estudar cada vez mais e vou provar para todo mundo que os meus sonhos eu consigo, que eu vou atrás do meu objetivo e eu consigo. Então, se eu tivesse usado aquela palavra, se eu tivesse absorvido aquela palavra dele, de repente eu não teria chegado onde estou hoje. De repente teria parado de estudar e teria, sei lá, arrumado um emprego e sossegado. Mas não, eu corri atrás, estudei e eu fui fazer a prova. Na época era uma prova para agente penitenciário. Fiz a prova e passei. Aí falei, e agora, né? Vou trabalhar, né? Eu nunca me imaginei que eu ia trabalhar com presos, né? Não era um trabalho que eu pensava, um trabalho perigoso. Falei, mas eu vou encarar. Comecei a trabalhar como agente penitenciário. Falei, agora eu consigo pagar a minha faculdade, né? Comecei a fazer direito daí. E durante esse percurso de agente penitenciário, eu passei muitas dificuldades também, né? Eu já fui pego de refém, rebelião, né? Os presos já me ameaçou, já me jogou água da privada na cara. Então, passei por inúmeras situações que eu poderia ter desistido, mas eu tinha um objetivo, que era, pelo menos, me formar. E depois de formado, eu sairia desse emprego público, né? O meu objetivo era apenas me formar, apenas o dinheiro ali do trabalho como agente para pagar os meus estudos. E durante, né, o trabalho, aí, já em 2013, que eu entrei a trabalhar como agente penitenciário, eu conheci um amigo que ele mexia com bolsa de valores. Um dia eu vi ele mexendo com alguns gráficos lá. Eu trabalhava no período da noite, então eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, um dia sim, um dia não, né? Era 12/36. E ele mexendo com alguns gráficos, eu perguntei para ele do que se tratava. Aí ele falou que era mini índice, eu nem sabia o que era, ele me mostrou mais ou menos. E eu olhei ali que, de repente, aquilo seria uma oportunidade para mim ganhar dinheiro. Falei para ele, viu, eu quero aprender a mexer nesse negócio aí. Daí ele falou, tá bom, então amanhã vai lá em casa que eu te mostro. Fui na casa dele no outro dia. E ele pegou e me mostrou como funcionava. Falou, olha, é simples, se você acha que sobe, você compra, se acha que desce, você vende. Coloca um dinheiro lá e... Falei, não, em tese era simples, né? Falei, eu vou colocar um dinheiro lá. E coloquei o dinheiro. Na época eu coloquei R$1.000, né? Em 2013, coloquei R$1.000. Perdi os R$1.000 no dia. Daí eu falei, nossa, né? Mas não é tão fácil assim. Eu clicava, vendia, o negócio subia. Eu comprava, o negócio caía. E assim ia. Aí, passou uns 3 dias, coloquei mais R$1.000, perdi mais 500. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, mas é uma coisa que dá para ganhar dinheiro. Eu só não sei o que eu estou fazendo, né? Mas eu vou procurar aprender. Comecei a estudar sobre bolsa. E foi a partir de 2013, 14, 15, estudando, perdendo. Colocava dinheiro, durava um tanto, perdia. Colocava, perdia. Mas eu sempre persistia. Eu nunca pensei em desistir, né? Falei, é uma coisa que eu posso ganhar muito dinheiro, mas eu estou aprendendo. Até que um dia eu parei de perder, pelo menos, né? Já começava a ficar no 0 a 0. Aí comecei a estudar, fiz vários cursos e me aperfeiçoar bastante em bolsa, né? Então eu trabalhava à noite,
das 7 da noite às 7 da manhã. Daí saía do trabalho às 7 da manhã, ia para casa, tomava um banho, ia para a faculdade de manhã, das 7h30 até 11h30. E à tarde eu ia mexer na bolsa, eu praticamente não dormia. Então, eu dormia uma noite sim, uma não. Então, foi um período da minha vida assim que eu me ralei muito assim, para aprender a absorver o maior número de conteúdos, né? Tanto da bolsa quanto do direito, porque o direito também ele exige bastante de você, bastante leitura e pesquisa. E eu fazia essas duas coisas, dava para a bolsa e estudava direito, né? Então eu estudava direito e perdia dinheiro na bolsa, menos assim. Aí chegou um tempo que eu comecei a ganhar dinheiro na bolsa. E no último ano da faculdade, eu já estava me preparando para sair do meu trabalho, né? Já estava fazendo, vamos dizer, um pé de meia para me sair do meu trabalho. No último ano da faculdade, fiz a OAB, passei no último ano, antes de me formar ainda. E faltando ali 6 meses para eu me formar e pegar minha carteirinha da ordem, eu decidi pedir exoneração do meu trabalho. Falei, a partir de hoje vou viver só de bolsa de valores. Na época, minha esposa falou, não saia, mas eu falei, não, vou sair. E peguei e saí. E comecei a mexer só com bolsa. Aí falei também que eu ia abrir um escritório para mim, né? Falei, não, eu vou continuar operando na bolsa e vou abrir meu próprio escritório, né? Muitos me criticaram na época, falaram, nossa, mas escritório de advocacia tem em todo canto aí. E realmente tem mesmo. Mas eu sei que eu sempre fiz algo diferente, né? Eu sempre busquei aprimorar as coisas. E me formei, peguei minha carteirinha da OAB e montei meu próprio escritório. Na época eu não sabia se eu ia ter muitos clientes ou não. A minha área, eu sou advogado criminalista, né? Então trabalhei bastante tempo com presos, né? Então falei, gosto da área, vou trabalhar nessa área. Virou a ordem, né? Mudou. De repente estava lá para manter eles presos, agora estou para soltar. É mais ou menos isso, né? E tem muitos que não me conhecem. Às vezes eu vou conversar, eles não me conhecem. Não sabem que eu muitas vezes já joguei gás e pimenta na cara deles, não lembram de mim. Mas é isso. Montei o meu escritório e fiquei operando na bolsa. Eu falei, eu tenho uma carta na manga. Eu falei, eu não dependo do escritório. Se eu vou ter clientes ou não, não importa. Eu sei operar na bolsa, né? Eu consigo tirar minha remuneração de lá. E assim foi, eu comecei a operar pesado na bolsa no começo. E o escritório, desde o primeiro dia que eu abri, nunca ficou no vermelho. Desde o primeiro dia que eu abri na metade do mês, ele já se pagou naqueles 15 dias, né? Custos e tudo mais. Em um ano de advocacia, eu atendi mais de 300 clientes. E tirei muitos presos da cadeia já. E hoje eu ganho mais ou menos umas 13 vezes mais do que eu ganhava como agente penitenciário, conciliando, né, investimento e escritório. Então, assim, a vida é feita de riscos, é feita de escolhas. De repente, se eu não tivesse escolhido em fazer direito, de repente eu não teria conhecido esse amigo que me mostrou a bolsa. Então, a vida é um ciclo. Às vezes, um detalhezinho que você faz diferente hoje, né, vai refletir lá no futuro. E de repente, se eu tivesse medo de sair daquele trabalho, claro, não ganhava mal, mas era um trabalho assim que de repente eu ficaria muito limitado naquilo, né? Pensando de repente, muitos pensavam, mas é aposentadoria. Eu falei, aposentadoria eu faço, né? Eu invisto em outra coisa, não preciso do governo para me aposentar. Tem tantas opções hoje de previdência, ações, por exemplo, uma coisa muito rentável. E eu fui corajoso de sair. Hoje meus amigos que trabalham comigo falam que eu tive sorte, mas ninguém, né, viu tudo que eu passei, quantas noites sem dormir. Às vezes eu ficava 36 horas sem dormir, mas eu estava ali forte, estudando, não desisti. Tive vários motivos para desistir e não desisti. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje
que não desistam dos sonhos de vocês, né? Se eu conseguir chegar aqui onde eu estou hoje, vocês também conseguem. Eu não sei qual é o sonho de vocês, não sei o que vocês pretendem para a vida de vocês, né? Muitos aqui são bem jovens ainda. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ter uma BMW. E graças a Deus, eu consegui comprar esse carro. E também eu tinha sonho de ter uma casa grande, com piscina e tudo. E Deus permitiu isso na minha vida também. Eu lembro quando eu ia fazer o projeto da minha casa, começava a mostrar para as pessoas o que eu ia fazer. As pessoas falavam, não, mas você é louco, como que você vai fazer tudo isso? Eu falei, não. Se Deus me colocou se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, Ele vai permitir que eu faça isso, né? E assim foi. Então, depois que eu aprendi a descansar o meu coração, e deixo que Deus resolva, né? Deus abre as portas, basta você acreditar. Muitos vão falar assim, eu não prospero porque eu não estou no trabalho certo, eu estou no local errado, eu não consigo prosperar. Isaac prosperou no deserto, Adão falhou no paraíso. Então, o que faz você prosperar ou não são suas escolhas. Somente suas escolhas que vão fazer você chegar onde você quer. De repente, às vezes é um detalhe. De repente, vocês vão sair, vão conversar com alguma pessoa, essa pessoa vai abrir a cabeça de vocês. De repente, até hoje, alguma coisa que eu falo para vocês vai mudar o conhecimento de vocês. Então, eu acho que está na hora de parar de reclamar, né? Eu tive muitos motivos para ficar reclamando, murmurando, falando, nossa, eu podia andar de Ferrari hoje, se meu pai não fosse tão orelhudo. Mas não, né? Passou, né? O que ficou para trás já era. A gente tem que correr atrás e fazer o nosso futuro com os nossos esforços. Por isso essa frase, repitam comigo lá: insanidade é continuar a fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O que você tem feito de diferente para alcançar esse sonho que você mentalizou aí no começo? De repente você quer um emprego, quer um trabalho, mas de repente você não sabe nem montar um currículo. De repente você vai na papelaria, pega aquele currículo pronto, coloca teus dados e vai lá para o patrão e entrega. Você quer que ele te chame. Você faça alguma coisa diferente. Faça algo diferente. Monte teu currículo. Se você não tem muita capacitação, coloque seus hobbies. O que você espera desempenhar naquela empresa, né? Sua visão, o que você pretende fazer naquela empresa. Faça um currículo diferente. Há um tempo atrás, umas pessoas foram entregar currículos lá no meu escritório e eu comecei a observar isso. Tinha uns currículos bem simples e alguns currículos que tinham um diferencial, e aqueles currículos me chamaram a atenção. E hoje, né, vendo ao lado ao contrário, eu vejo que às vezes você não arruma um emprego porque de repente você não se esforça. De repente você só sai da casa, distribui o currículo, espera o telefone tocar. Não é bem assim. Faça alguma coisa diferente. Conseguiu o emprego? Ótimo. Não vá lá cumprir o horário, bater o ponto, esperar para vir embora. Faça alguma coisa diferente. Veja a visão da empresa, o que a empresa pretende fazer. Tente descobrir coisas que os outros funcionários não sabem e tente fazer. Vamos pegar um exemplo, né, que eu gosto de usar bastante, um repositor de mercado. Qual que é a função dele? Repor as mercadorias. Mas de repente, se o repositor pegar os produtos que estão vencendo e colocar na frente e os mais frescos colocar no fundo, vai evitar um prejuízo para a empresa. Porque as pessoas estão sempre na correria, estão sempre com pressa. O que elas fazem? Elas vão no supermercado e pegam o primeiro da gôndola e colocam no carrinho. São essas pequenas coisas que de repente o teu encarregado, o teu patrão vai enxergar em você. Eu tenho um amigo meu que com 18 anos ele começou a trabalhar de repositor aqui no mercado em Guarapuava. E ele começou a trabalhar de repositor e daí acabaram mudando ele para feirinha.
E ele desenvolveu um método que aumentou a venda de 30% da feira e reduziu em 70% da perda. Aí o que acontece? O gerente do mercado observou isso nele, e ele com 18 anos, o primeiro emprego, falou: você vai ser encarregado da feira. Daí ele falou: não posso aceitar, eu tenho 18 anos. Falou: tem gente que tem 10 anos de empresa. Falou: promova os outros. Daí o gerente falou para ele: se eles tivessem capacidade, eles já teriam sido promovidos. E ele aceitou o convite e foi encarregado do mercado. Passou ali 6 meses, mais ou menos. Pegaram a ideia dele e transmitiram para os outros mercados da rede. E ele começou a se empenhar cada vez mais e mais. Promoveram ele para gerente do mercado, com 19 anos mais ou menos. E hoje ele é gerente geral de uma rede de mercados lá pro lado de Prudentópolis, lá para aqueles lados lá. Ele cuida de 3 mercados. Então, ele tem uns 22, 23 anos. Então, o que acontece? Se ele fosse lá só repor as coisas na prateleira, ele de repente não ia estar onde ele está hoje. Então, vale pensar, o que você tem feito no teu trabalho? De repente você quer uma promoção, quer um aumento, mas você não merece esse aumento. Você é aquele funcionário robô, você faz o que te pedem, o que não te pedem você não faz. Mas e se eu trabalhar mais, mostrar serviço e meu patrão não me promover? Aí Deus te tira de lá e te coloca num trabalho melhor. Arrume soluções, para resolver os problemas da empresa. De repente você não quer ser um empregado, quer ser um empresário. É muito sonho ser empresário. Comece administrando o seu dinheiro. De repente você quer ser um empresário, mas você não sabe administrar seu próprio salário. De repente você recebe no dia 5, dia 20 você já não tem mais nada. Como você quer administrar uma empresa desse jeito? Administrar contas, funcionários. Atrás de cada funcionário tem uma família. Então, a responsabilidade que vem para você ter uma empresa é muito grande. Então, quer ser um empresário de sucesso? Comece administrando o seu salário. Não gaste mais do que você ganha. Isso é o básico. Uma empresa que gasta mais do que fatura, teoricamente, ela vai quebrar. O sucesso só vai depender de vocês. Não depende do seu marido, da sua esposa, do governo. Só depende de você e Deus. Faça as coisas acontecer. Pare de reclamar. Deus já deu para você a ferramenta mais incrível que Ele poderia dar, que foi a sua sabedoria. O nosso cérebro, ele é o melhor computador que existe, Ele pode ser programado, reprogramado, e muitas vezes a gente acaba absorvendo coisas negativas, coisas pejorativas. Às vezes uma pessoa chega e fala para você: você não pode, você não consegue. Às vezes, desde quando é criança, a criança vai pegar um copo de água, a mãe bate na mão: não pegue, você não pode. E a criança já vai criando um bloqueio: não, eu não posso fazer isso. Às vezes, uma criança um pouquinho maior vai tentar aprender a cozinhar, a mãe não deixa: não, você não pode. E a criança bloqueia: eu não posso mesmo. Aí fica mais velho, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Por quê? Porque teve esse bloqueio. Não pode, não faz, você não é capaz. Então não escute esse tipo de coisas. Quando alguém falar para você: eu não posso, você não pode, você não consegue, prove para ela que você pode, que você consegue. Deus só dá os sonhos conforme a sua capacidade. Você acha que você sonha em ter uma casa bonita se você não fosse capaz? Lógico que não. Deus não ia permitir que você sonhasse em ter uma casa, ou um emprego, ou de repente ganhar 20, 30 mil se você não fosse capaz. Deus não ia frustrar as pessoas. Cada um tem a vida que merece.
É uma palavra que às vezes impacta muito, falar cada um tem a vida que merece. Cada um tem o marido, a esposa que merece, o emprego que merece, o carro que merece, a casa que merece. Mas de repente você fala, não, eu não mereço ganhar o que eu ganho hoje. Eu mereço ganhar 10 vezes mais. De repente você merece mesmo. Mas o que você tem feito para ganhar isso? De repente você vai ter que trabalhar 3 vezes mais. Mas você fala, não, aí eu não quero. Então você tem a vida que você merece. De repente o seu trabalho não está legal. E você não tem oportunidades de crescer naquela empresa. Mude de empresa. Mas você fala, eu tenho medo. Então você tem a vida que você merece. Você não arrisca. Cada um tem o que merece. Se você merece coisa melhor, corra atrás de coisa melhor. Não fique esperando as coisas cair na tua frente. Teu patrão não vai chegar bater nas tuas costas do nada e falar, você está promovido. Você tem que merecer isso. E Deus não escolhe quem vai ser vencedor ou perdedor. Né? Deus não escolhe. A própria Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoas. Então, o nosso futuro só depende de nós e de Deus. Quer ser um vencedor? Existem 4 palavrinhas básicas para você ser um vencedor. A primeira delas, ousadia. Seja ousado. As coisas boas de Deus na tua vida estão na ousadia. De repente você está no teu ponto de conforto, tem que sair do ponto de conforto, arrisque. Jovens, vocês que moram com seus pais, melhor fase que tem para vocês crescerem é essa. Vocês não têm muitas responsabilidades, né? Aprendam, estudem, aprendam a investir, aprendam outras coisas, não sei, de repente façam um curso que vocês querem. Tenham coragem, é a segunda palavra, coragem. Não adianta eu ter ousadia se eu não tenho a coragem, se eu não consigo praticar o ato. Então, além de eu ser ousado, eu preciso ter coragem. E a terceira palavra seria perseverança. Não adianta ter ousadia, não adianta eu ter a coragem, mas se lá no primeiro obstáculo que eu encontrar, eu desisto. Então eu tenho que ter ousadia, eu tenho que ter coragem e eu tenho que ter perseverança. Dificuldades todo mundo vai ter. Eu tive dificuldades, vocês têm dificuldades. Mas só vai conseguir chegar quem tiver perseverança. E a última é vença suas limitações. Qual é o seu limite hoje? De repente, seja seu salário. Eu não sei. De repente, eu não sei qual é o seu limite hoje. Vença suas limitações. Seja ousado, corajoso. Chega das mesmices. Se você quer algo diferente, faça coisa diferente. Por quê? Sanidade é continuar a fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Confie em Deus, né? Descanse seu coração, confie em Deus que as coisas vão dar certo. Tenha perseverança, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, você vai ter dias que você vai querer desistir. Eu muitas vezes, eu saía do meu trabalho cansado e eu tinha que ir para a faculdade no outro dia. Eu falava, nossa, não aguento mais, eu já estou com a minha capacidade física esgotada. Tinha uma época que eu andava muito estressado, e porque o sono afeta vários fatores, né, da sua saúde, mas persisti e consegui chegar. De repente, você está plantando no lugar errado. Não coloque a culpa na colheita. O que você está colhendo hoje? Não tem como plantar arroz e querer colher trigo. Não coloque a culpa na colheita. A culpa é de vocês, é onde vocês estão plantando, onde vocês estão semeando.
É fácil colocar a culpa da sua vida financeira, da sua vida amorosa, da sua vida social nas pessoas, sendo que a responsabilidade é somente sua. Muitos jovens, eu tenho visto isso, né, em alguns cursos financeiros que eu ministro, eu vejo que muitos jovens conseguem prosperar na vida só depois que casam. É interessante isso. Eu comecei a perceber que muitos jovens só conseguem crescer na vida depois que casam. E eu comecei a tentar entender o porquê. Porque depois que você casa, você tem mais responsabilidades. Eu não posso pegar o meu salário e comprar, sei lá, um iPhone 11 Pro X Max. Nem existe mais, né? Comprometer todo o meu salário em algo assim. Às vezes a pessoa quer casar, mas não sabe quanto custa pagar uma conta de energia, uma conta de água. Eu já vi pessoas falar: nossa, eu casei e não sabia que a água era tão caro. Né? Então as pessoas às vezes começam a prosperar só depois que casam. Isso é incrível. E comigo, não vou dizer que não foi assim, porque depois que eu casei, a minha vida financeira alavancou, sei lá, 1000%, não sei. Porque antes de eu casar, eu também gastava dinheiro com outras coisas. 5 meses antes de eu casar, eu comprei uma moto praticamente corrida, né? E minha esposa queria me matar. E meu pai falou: compre, Pia, porque depois se casar você não compra mais, ela não deixa. E é uma coisa muito interessante, né? Falando em casamento, às vezes as pessoas querem casar, mas não sabem quanto custa, né, manter uma casa, quanto custa pagar uma conta, umas contas básicas, água, luz, telefone, condomínio, de repente. E então, você que quer casar, ou de repente você está longe para você casar, comece a ver esse tipo de coisa na sua casa. Veja com seus pais quanto custa manter uma casa. Quando você for casar, o que você vai ter que fazer para conseguir manter isso? Porque, como a Bíblia ensina, o homem tem que ser o provedor. Então, piazada, a responsabilidade de vocês. A mulher ganhando para pagar salão, esse tipo de coisa, já está ótimo. Porque se ela precisar também, vocês estão ferrados. Né? Quando você tomar a atitude de casar, faça como eu fiz, né? Não compre a moto, mas mobile a casa de vocês primeiro. Veja onde vocês vão morar e veja o que vocês querem dentro da casa de vocês. Com nós foi assim. A gente decidiu casar, falei: não, vamos comprar mobília, vamos ver o que a gente quer, o tipo do sofá, o tipo da geladeira, poltrona, o que a gente quer, a máquina de lavar roupa, e vamos comprar. A gente decidiu casar, acho que uns 6 meses, depois 6 meses antes, né? Mais ou menos. E a gente fez isso, comprou, e atrás da casa do meu pai tinha praticamente uma outra casa que usava para guardar ferramentas, esse tipo de coisa. E eu comecei a comprar as coisas e deixar tudo lá. Comprava e deixava lá. Aí eu falei assim: vamos comprar toda a mobília e o que sobrar a gente faz a festa, conforme o financeiro que sobrar. E assim a gente fez. Muitas pessoas hoje falam: não, eu vou casar. O que faz? Pegue a lista e já vai fazer o nome para ver quanto que vai gastar na festa. Aí você fica à mercê dos presentes que você vai ganhar. E muitas vezes você não ganha muitos presentes. De repente o presente que você vai ganhar não era o que você queria. De repente a geladeira que você vai ganhar não era o que você queria. O sofá não era o que você queria. Não era retrátil, reclinável, com massageador, sei lá. Então o que acontece? A gente vive num mundo que prega algo para as pessoas que só dá muito prejuízo. Claro que é bom fazer uma festa. Lógico, a gente fez. Foi muito, muito bacana. Mas de repente não vale a pena você gastar todos os seus recursos nisso. Né? Comece. Muita gente vai casar
Planeja 1 ano, 2 anos antes. Então começa a comprar as suas coisas do seu gosto. É muito melhor a hora que você for morar dentro da casa e ter toda a sua mobília, todas as coisas que você quis, que você sonhava, do que de repente você ganha alguma coisa e ainda fica reclamando. Depois, se vir, veio algum presente. Se não vir também, você não precisa. Casou, aprenda a viver com a diversidade do outro. A gente é pessoa, somos de carne e osso. Provavelmente, um foi criado de uma maneira, outro foi criado de outro. Um exemplo clássico, o homem vai tomar banho e deixa a roupa jogada no chão. Depois a esposa chega no banheiro, toalha, cueca, tudo no chão. E ela chega e dá uma bronca no marido e começa aquela discussão. E os dois ficam brigados. Quem que está errado? Ninguém está errado. De repente, o homem foi criado desse jeito. Enquanto ele jogava a roupa no chão, ele passava juntando. E a mulher não, foi criada do jeito que é todas as coisas certinhas, as toalhas dobradinhas, tudo certinho. Pessoas são diferentes. O que para um casamento bacana, dar certo, você tem que fazer? Tem que aprender a conviver com a diversidade do outro. De repente, o homem tem esse hábito, aprende, muda. No casamento você tem que se reinventar. Você tem que viver mais em prol do outro do que em si. Eu já me reinventei quantas vezes, Brincadeira. Brincadeira. Mas muitas coisas a gente muda mesmo depois de casado. Porque as pessoas são diferentes, têm hábitos diferentes. De repente seu relacionamento não está bacana, sua vida amorosa não está bacana. Vamos dizer assim, teu relacionamento esfriou. De repente a tua mulher já não é mais atrativa, seu esposo já não é mais atrativo. De repente o que era amor virou briga, discussão. Pode nem ser o casamento, pode ser um namoro mesmo. Mas você tem que parar e pensar. O que fez vocês se atrair um pelo outro? O que fez isso? Vale a pena, às vezes, parar e pensar e resgatar. Como se estivesse começando de volta. Todo mundo tem crise em relacionamento. A questão financeira impacta muito nos relacionamentos das pessoas. Hoje as pessoas brigam muito pela questão financeira. De repente você não consegue comprar certas coisas, gera uma frustração. E de repente não era aquela vida que você sonhava. Esteja preparado, seja ousado. O casamento, ele deve ser vivido diariamente. O relacionamento deve ser vivido diariamente. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade do outro. E parem de bloquear um outro. Vamos dizer, eu quero fazer uma coisa. Assim como eu queria sair do meu trabalho, minha esposa no primeiro momento falou não. Eu falei, não, eu vou sair e pronto. De repente, a minha visão não era a visão dela. De repente, a visão dela para algum negócio não seja a minha visão, mas tente chegar no meio termo. Confie um no outro. Não tenho medo de inovar. Hoje em dia as pessoas reclamam demais, reclamam da vida. Todo mundo às vezes vai numa roda de amigos ou no local de trabalho, começa uma conversa e sempre vai ter alguém que reclama, Não sei se já repararam, sempre vai ter alguém que reclama. Porque hoje eu não estou legal, Não estou bem hoje. E outro fala, mas eu também não estou bem. Parece que as pessoas hoje fazem uma competição para ver quem reclama mais, quem mais tem problemas. De repente, chega um cidadão e fala assim, nossa, meu filho está com uma gripe que faz 3 dias que está acamado. Aí o outro fala, não, mas você não viu meu filho? Pegou uma infecção que faz 1 semana que está internado. Então, as pessoas hoje em dia, elas só querem falar desgraça.
É difícil você estar numa roda de pessoas falando de coisas boas. Hoje o que se vê falar? Coronavírus, mortes. Claro, está aí. A gente não pode fazer vista grossa. Mas será que vale a pena você ficar lembrando disso direto? Às vezes não vale a pena, não. E pense hoje, né? Eu quero que vocês reflitam. Quero que, de repente, a minha história, o meu testemunho, as palavras que eu uso, sirvam para vocês. Onde vocês querem estar daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Cheguem na casa de vocês hoje. Escrevam num papelzinho, alguma coisa que vocês vão guardar, que vocês possam observar isso. Onde vocês querem estar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? Em que patamar da vida vocês querem estar? De repente você vai se ver do mesmo jeito que você vai estar hoje. Tenta mudar isso. E escrevendo isso, escreva também o que você vai ter que fazer para alcançar isso. De repente, para você parece impossível. Mas eu tenho certeza que se tiver fé, e para Deus não vai ser impossível. Há tempo para tudo. Há tempo para a gente nascer, há tempo para a gente viver. Há tempo para se amar, para ser amado. Mas só não há tempo para a gente perder. Comece hoje a fazer isso. Comece a pensar na sua vida. O que vai ser de mim daqui tanto tempo, daqui 5 anos? Como que eu quero estar? Eu fazia isso antigamente. E eu ainda faço. Daqui 3 anos eu quero estar ganhando 3 vezes mais do que eu ganho hoje. E eu traço o que eu preciso fazer para alcançar isso. As pessoas reclamam demais. Arrumam desculpa para tudo. Agora com a questão da pandemia, tudo virou desculpa. Não, eu não posso sair, arrumar um emprego por causa do vírus. Eu não posso. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada.